Fala rapaziada aí, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Hoje nós vamos continuar essa parte da série de sistemas e nós vamos dar a segunda parte do nosso sistema nervoso, beleza? Só que antes de nós começarmos essa aula, naquele momento ali que eu te ajudo a conquistar a gatinha, te ajudo a conquistar o gatinho, beleza? Então, para na frente dessa pessoa com um olhar totalmente de sério, de empreendedor. Então você para na frente dela e fala: gato, gata, eu não sou o Itaú, mas fui feito para você. Foi muito boa. O nosso sistema nervoso, ele é composto por 3 tipos de neurônio. Esses 3 tipos de neurônio fazem com que todas as nossas informações internas cheguem à nossa parte externa, ou fazem com que as informações do lado externo cheguem até nós na nossa parte interna. Lembrando que os neurônios, a parte do corpo celular, ele sempre vai estar ligado, ou ele sempre vai estar inserido no encéfalo, em gânglios nervosos, ou até mesmo na medula, tudo bem? Então o primeiro neurônio, que ele faz uma conexão com a parte interna até as nossas extremidades do nosso corpo, ele é chamado de neurônio sensorial. E como que ele faz isso? Essa parte do neurônio sensorial, ele vai lançar o comando a partir do encéfalo ou da medula, fazendo com que essas informações elas cheguem às nossas terminações nervosas das extremidades. E para que isso aconteça, ele precisa de uma estrutura de auxílio chamado de corpúsculo sensorial. Esse corpúsculo sensorial vai fazer com que essa informação seja lançada até as extremidades, beleza? O nosso outro neurônio faz essa comunicação. Então, esse neurônio vai se associar a 2 outros neurônios. Ele vai estar ligado com o neurônio sensorial e vai estar ligado com o neurônio efetor. E o nome desse neurônio, ele é chamado de neurônio associativo. Esse neurônio associativo vai fazer com que não só a parte da extremidade faça com que tenha uma absorção dessa informação, mas vai fazer com que essa transmissão chegue até os nossos músculos. Ou seja, é o famoso reação, entendeu? Quando você encosta em algum lugar, você consegue assimilar isso. E como que você consegue assimilar isso? Justamente por causa desse neurônio associativo que liga outros 2 neurônios, beleza? E o nosso último neurônio, ele é chamado de neurônio efetor. Esse neurônio efetor, ele é um neurônio de ação. Ou seja, vamos lá. Estou eu querendo fazer com que, por exemplo, João, vem cá rapidão. Nós vamos ter uma participação exclusiva de um professor de química, então se você precisa de um professor de química, procure o John ou o João. O que acontece? Todas as vezes em que eu queira que ele sinta alguma coisa e ele tenha uma reação, eu coloco a mão nele, fazendo com que isso, esse neurônio sensorial absorva essa informação. Absorvendo essa informação, ele vai passar pelo neurônio associativo e com isso ele vai conseguir sentir esse estímulo no músculo, beleza? Então se eu tacar um giz nele, ele vai sentir, porque teve toda essa passagem de neurônio, toda essa passagem de impulso nervoso, beleza? Obrigado, John. Rapaziada, espero que vocês tenham entendido até aqui. Agora eu vou cortar, porque eu vou falar de uma outra coisa ligada a isso. Como que os neurônios se comunicam? A partir da sinapse. Então nós vamos falar de sinapse agora. E aí, rapaziada, vamos continuar aqui então sobre sinapse. O que é a sinapse? A sinapse, ela é a transmissão, a conexão, o contato. João, vem cá de novo. Não.
é tudo aquilo que está relacionado com o contato de neurônios. Ou seja, supondo que eu seja um neurônio e o meu braço seja o axônio e os meus dedos sejam as ramificações do axônio. Então o que acontece? Quando eu, corpo celular, estou mandando uma informação para algum lugar, então a informação vai daqui para lá para um outro neurônio, só que esse neurônio, João, faz o bracinho só de T-Rex. Faz assim com os dedinhos, assim. O que acontece? As ramificações do axônio, elas vão se conectar, elas vão se manter contato, vai haver uma transmissão de informação para o dendrito de um outro neurônio via neurohormônio. Beleza? Obrigado, João. Obrigado pela participação mais uma vez. Da próxima vez, chamarei o professor gerente. E o que acontece? Todas as vezes que há essa conexão, há esse contato, então eu tenho essa transmissão, essa propagação do impulso nervoso, ou seja, eu tenho essa propagação da informação. Então, vamos aqui no quadro rapidão. Então, eu tenho 2 neurônios. Aqui pode ser a ramificação de um, ou aqui pode ser o dendrito de outro. Mas, dá uma olhada aqui. Esses neurohormônios fazem com que a membrana da célula ela fique mais permeável, fazendo com que essa propagação elétrica ou propagação de impulso nervoso ou a propagação de informação consiga chegar ao outro lado. Então, eu tenho 2 tipos de neurohormônios, que são a acetilcolina e a noradrenalina. Então eu tenho esses 2 tipos de neurohormônios, tudo bem? Então fazem com que a membrana fique mais permeável para que haja essa propagação. Então a acetilcolina ela vai caminhar para a extremidade dessa célula, fazendo com que a membrana ela fique permeável. Permeável, fazendo com que haja a saída desse neurohormônio e juntamente com essa saída desse neurohormônio haja essa propagação de impulso nervoso, chegando do outro lado, para que haja então essa transmissão de informação. Tudo bem? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada e vocês tentassem resolver uma questãozinha muito simples que eu acabei de elaborar aqui. Ou seja, na primeira aula eu falei a respeito disso. Então, você está olhando essa seta aqui. A seta está vindo de lá para cá. E eu digo para você que do lado dessa seta está o corpo celular. Se a seta está perto do corpo celular, gostaria que você respondesse essa questãozinha aí com vocês para me dizer de onde para onde está indo essa informação. Beleza? Então, pensa uns 5 minutinhos, dá uma pausa. E então, se essa seta está perto do corpo celular, então eu digo que a informação está saindo do encéfalo, do gânglio ou da medula para a minha extremidade. Ou seja, se eu estou mandando uma informação do meu cérebro para o meu corpo, então se a seta está perto do corpo celular, então é justamente isso. Essa informação está indo para membros no caso. Beleza, rapaziada? Então, vou dar mais uma pausa aqui e vou cortar a lousa para falar a respeito de impulso nervoso, beleza? Dá uma paradinha aí. E aí, rapaziada, continuando, então vamos falar agora da propagação do impulso nervoso, beleza? O que seria essa propagação do impulso nervoso? A gente já viu que os neurônios eles se comunicam a partir de sinapse. Para que essas sinapses aconteçam, eu preciso estar ligado com um neurohormônio, noradrenalina e acetilcolina, que fazem com que a membrana do neurônio seja mais permeável para que tenha essa propagação do impulso nervoso ou da corrente elétrica.
Agora, de informação também no caso. Agora nós vamos falar o que seria essa propagação do impulso nervoso, beleza? E para falar dessa propagação do impulso nervoso, eu tenho que lembrar da primeira aula que a gente teve. O que seria isso? Lembra que eu falei que é como se fosse uma semelhante, uma propagação elétrica? Então, é exatamente isso que acontece. Só que, para que ocorra isso, ou para que, melhor, eu tire esse estado de repouso do meu neurônio, eu preciso principalmente de minerais. Sim, minerais. Esses minerais eles podem ser cátions e ânions ou íons e tudo mais. Então eu preciso de basicamente dois tipos de sais minerais, que é o Na, que é o sódio, e que é o K, que é o potássio. Tudo bem? Ou seja, se eu estou em repouso e o meu neurônio não faz nada, não tem estímulo algum, então eu não preciso de nada, porque ele está em repouso. Só que quando eu tenho esse estímulo é causado principalmente por uma concentração muito grande de gás carbônico, de respiração, de oxigênio, então está vinculada com a nossa respiração, tudo bem? Então vamos aqui no quadro rapidão. Quando o meu neurônio ele está em repouso e eu não tenho essa diferença de potencial elétrico do meu neurônio. Esse potencial elétrico causa com que eu tenha a parte positiva para fora e a negativa para dentro. Tudo bem? Para que ocorra essa despolarização, ou seja, essa inversão de gradiente, eu preciso desses minerais. Então eu preciso de um estímulo. Então, o que acontece? Quando ele está em repouso, eu tenho a parte negativa para dentro e a positiva para fora. Quando eu tenho um estímulo, pode ser via externa ou pode ser via interna, o que acontece? Ocorre essa despolarização. Essa despolarização, lembra com o que eu falei com que nos nódulos de Ranvier parece que ele vai em saltos? É exatamente isso que acontece. Então veja só, ele está em repouso. Em repouso eu tenho potássio para dentro e sódio para fora. Quando eu tenho um estímulo, então eu troco. Então ocorre uma despolarização. Essa despolarização faz com que o meu sódio ele vá para dentro e o meu potássio vá para fora. Beleza? Então o que acontece? Ao longo do axônio, ao longo dos nódulos de Ranvier, o que eu tenho? Eu tenho uma repolarização e uma despolarização. Ou seja, ao passar do tempo, quando eu vou saltando com esses estímulos, então eu vou despolarizando, o anterior ele vai repolarizando para com que o estímulo continue se propagando. Entendeu? Mais uma vez, enquanto eu tenho saltos de despolarização, o antigo que foi despolarizado, ele é repolarizado de novo, para fazer com que eu tenha um fluxo desse impulso nervoso. Esse fluxo desse impulso nervoso, ele pode ser muito intenso ou pouco intenso. Depende se eu alcanço o limiar de excitação desse neurônio. O que seria esse limiar de excitação? Eu preciso com que ele atinja o mínimo de estímulo possível para que eu tenha esse estímulo. Entendeu? João, vem cá mais uma vez. Então, por exemplo, se por um acaso eu queira fazer com que o João fique muito irritado comigo, não é difícil. Que não é difícil, eu preciso fazer com que esse limiar de excitação, ele ultrapasse, ele chegue ao teto disso. Como que eu faço? Então, se eu tacar nele um giz, esse limiar não foi atingido. Agora, se esse limiar tem um limite de 2 giz, viu? Ele já começa a ficar irritado, porque eu atingi. Agora, se eu taco esse mais de 2 giz, então vai fazer com que esse limiar, essa propagação do impulso nervoso seja maior e seja mais rápido. Tudo bem? E é como se fosse uma dor. Então, se por exemplo, eu fechar a mão
e der um soco no João, que também não é difícil, dependendo da intensidade que eu der o soco, ele vai sentir muita dor. Por quê? Porque eu passei muito grande esse limiar de excitação. Ou seja, essa propagação do impulso nervoso vai ser frequente. Então eu vou ter uma despolarização e uma repolarização muito rápido, fazendo com que eu tenha uma dor mais aguda ou mais amena. Tudo bem? João, muito obrigado. Obrigado pelas participações de hoje. Depois eu acerto com você o cachê. Obrigado. Tudo bem, rapaziada? Vocês conseguiram entender? Então, normalmente, numa prova, você não vai ter que explicar essa parte de repolarização e despolarização. Normalmente, em um vestibular, ele vai pedir para você saber o que é uma sinapse, saber o que é os tipos de neurohormônio que eu tenho, como eles são inibidos, como eles são descartados, para que serve a bainha de mielina, por que algumas doenças fazem com que eu tenha essa parte de, não é tremelique que eu posso falar, mas essa parte de espasmos musculares muito rápido, que é o mal de Parkinson. Então, tudo isso a gente vai ver ao longo dessa série de sistemas, beleza? Então, a próxima aula é sobre os outros tipos de sistema nervoso que eu tenho, tudo bem? Então essa foi a segunda aula, então a gente vai ter mais uma terceira e possivelmente uma quarta. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Não se esqueça de dar um joinha aqui no canal, ajuda pra caramba. Se inscreva no canal. Se você não entendeu, comente aqui com a gente, cara, que a gente vai tentar dar as informações para você. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.